recebendo o Dr. Marcos Túlio, cirurgião plástico, aqui com a gente. Mais uma vez, bem-vindo, doutor Marcos. Muito obrigado, mais uma vez eu estou muito feliz de estar aqui. Na verdade, só demorou muito para voltar. A gente já começa assim, puxando a orelha ao vivo. Mas a gente sabe a loucura que é conseguir um horário na sua agenda para trazer você. Está trabalhando, ainda bem, né? Que bom. Seja bem-vindo. E a gente queria Obrigado. muito, especialmente nessa sexta, que a gente pode chamar de quase véspera do Dia das Mães, né? Todo mundo chegando perto. É comum as pessoas presentearem. Isso já aconteceu com você? Já. Presentear com uma lipo, um silicone ou alguma coisa desse tipo? É comum? Sim, eu já vi até porque as mulheres pedem, né? As mães menos a gente vê isso nesse sentido, porque não para os filhos, né? Mas as mães pedem para os maridos muito comumente. E eles que acabam sendo ganhando, né? Claro, eu acho que sim. Apesar de que muitas vezes eles são contra, a maioria dos maridos é contra mesmo? inicialmente. Ainda tem isso? Tem. Mas eu acho que é por uma questão de cuidado, de querer cuidar, de não querer que passem por algum risco e tal. Mas todos eles no pós-operatório gostam do resultado. Então eu acho que isso vale muito a pena. Ainda é um presente que vale muito a pena. Doutor, eu não sei se eu estou enganada, mas a maioria assim, da moçada mesmo, da minha idade, tudo as mulheres são loucas pelo silicone, tá super na moda. Sim. Mas e as mamães, elas procuram também o silicone ou não? A preferência dela é outra cirurgia? Não, é muito comum, até porque as mamães depois que amamentaram, que engordaram, emagreceram, tem uma operação grande, né? Tem uma queda e tal. Não tem idade para ficar bonita, viu, gente? Não, Pode colocar. e é um negócio muito legal, porque realmente restitui a pessoa ao que ela era antes. Ou pelo menos muito próximo daquilo que ela era antes. Falando nisso, e por exemplo, a pessoa teve um bebê aí, botou silicone e pouco tempo depois descobriu que estava grávida de novo. Isso é um problema? Não, de jeito nenhum. Não, Eu já ela tive pode diversas, amamentar normalmente? já tive diversas pacientes que amamentaram, então não tem porque ela não tem uma correlação direta com a glândula. Ou porque ela está atrás mesmo totalmente, às vezes atrás da face, às vezes atrás do próprio músculo. Então ela não tem uma correlação direta, ela não tem, não atrapalha, não, né? A não ser que você faça cortes pela via areolar, que a gente em geral não recomenda para aquelas pacientes que vão pela primeira vez ainda no futuro amamentar. Por isso é importante quando você visita um cirurgião, você conversar isso com ele, falar se você tem vontade de ser mãe, se você tem vontade de engravidar, para que ele possa fazer o melhor processo, já avisando aí que a paciente tem o melhor resultado de tudo que ela quer dentro da vida dela, né? Sim, é super importante, a gente sempre frisa isso muito, que os pacientes têm que consultar. Existe uma certa coisa de fazer avaliação e tal, mas isso, na verdade, plástica continua sendo medicina. E você continua tendo que avaliar, consultar de fato, saber o que a paciente quer de fato, o que ela espera e o que você deve recomendar mesmo para ela. Hoje em dia, as pacientes escolhem junto com a gente o que vai ser feito. Né? Faz parte até do termo do consentimento, e falando que elas consentem em fazer aquilo. E você fala, por exemplo, se a pessoa chegar lá e fala, eu queria fazer isso, esse procedimento, esse... E você fala para a paciente, fala, não, isso não é necessário, vamos fazer esse que se adequa melhor. Porque eu acho que é isso que a gente acaba buscando num cirurgião. Porque às vezes a gente tem uma ideia totalmente controversa do que a gente quer, e chega lá e fala, não, se você fizer isso, vai dar o resultado que você quer. Então, isso é comum? Sim, isso é comum. E a gente procura, eu acho que esse é o papel fundamental do médico e do cirurgião plástico também, do profissional. Dizer, olha, isso não está indicado para você, às vezes é decepcionante, que a paciente realmente pensa que aquilo é o que ela precisa, mas esse é o papel da gente. Dizer, olha, isso não é bom para você, isso é melhor, isso é exageros, doutor, que eu sei, tem aí as mulheres, né, são super turbinadas, a mídia traz isso pra gente. E se chega uma mulher lá e fala, não, eu quero ter o peito daquele tamanho, que não seja assim adequado nem proporcional à pessoa, você alerta a pessoa? Eu, em geral, alerto e, em geral, não faço. Não faz. É porque, assim, eu sei que muitas vezes a pessoa não tem a noção do desastre que isso vai ser depois. A consciência. Não tem consciência porque ela não tem esse conhecimento, realmente. Ela, mesmo com toda a informação que você tem, ela não sabe que no corpo dela aquilo pode ser desastroso, né? Por uma série de motivos, inclusive estrias, né? Muitas. Eu já vi pacientes assim que fazem... Dores nas costas. Dores nas costas. Então, assim, como ela não sabe avaliar isso... É um absurdo, né? Inclusive já teve casos que até a mídia mostrou pra gente que depois teve que tirar, que teve rejeição. Não, e aí você tem que fazer uma reconstrução, porque aí você deformou a pessoa a um ponto que ela não precisa mais só de uma troca de prótese, precisa de uma reconstrução, que já não é tão ideal quanto a cirurgia em si, né? A cirurgia primária, né? Por isso é que eu falo, pessoal, é por isso que a gente traz o Dr. Marcos Túlio aqui, habituei aqui do Carol Online, todo mundo já conhece. Amandinha, coloca o site dele aí, os contatos, embora a gente já saiba, já está postado. A importância de você procurar um profissional
Primeiro que já está há anos no mercado, sabe o que está fazendo. Não é todo profissional que você chega e fala, não, isso eu não vou fazer porque não vai ficar bom em você. Infelizmente a gente sabe que corre no mercado aqueles profissionais que fazem por dinheiro mesmo, doutor Marcelo. Não, isso existe. Não, estou pagando, eu faço. E aí depois o resultado. Aí depois você vai atrás, ele tem horário, não pode atender, é uma beleza. Então, olha, faça, mas procure um profissional certo, se você realmente tem vontade, tem assim, o aval da sua família, né? O consentimento aí, se for o menor de pai, de mãe, para fazer a coisa certa, né? Claro, isso é muito importante. Deve ter o apoio, nem sempre todos apoiam, mas você deve ter um apoio mínimo daquelas pessoas mais importantes para você, porque se você for principalmente menor de idade, primeiro porque legalmente isso é necessário, e segundo porque você tem um anteparo mesmo, você tem alguém que possa te aconselhar. Você vai precisar de ajuda, não vai. Raramente você não vai precisar de ajuda nenhuma, rarissimamente. Né? Eu vou voltar lá no caso das mães, né? Você me falou que os maridos, os namorados, os namoridos, hoje está tudo tão moderno, né? Às vezes não querem presentear, não é que não querem, porque ficam receosos com o procedimento em si. Eu queria saber disso. Hoje em dia as técnicas, hoje está tudo tão moderno, hoje está muito mais tranquilo, doutor Marco Túlio, os pós-operatórios, a própria cirurgia em si, a anestesia, que é uma coisa que acho que é a coisa que mais preocupa quando a pessoa vai para uma mesa cirúrgica, a primeira coisa é a anestesia. Sim, é o que a gente mais acho que fala sobre anestesia, na verdade, porque é o maior medo das pessoas. As pessoas não tendem, a maioria não tem medo do resultado em si, apesar de que ele deve ser analisado, mas a maioria é da anestesia. Eu diria que ela está muito mais segura, mas muito mais segura mesmo. Existem riscos? Claro que existem riscos, né? Mas está muito mais segura porque a gente hoje em dia tem um controle sobre uma série de parâmetros da saúde da paciente, do paciente, que deixam a gente saber quase que instantaneamente como é que ele está. Então, e qual é o nível de segurança que a gente tem para continuar ou não aquele procedimento. Então, eu acho que isso melhorou muito. Isso de 15, 20 anos para cá mudou radicalmente. Então, né? A gente pode ir muito mais segura para uma mesa cirúrgica. Sim, sem dúvida nenhuma. Coisa boa, né? Você já tem vontade, olha aí, ó. A Amandinha comentava aqui, antes da gente voltar, a respeito de palestras que o Dr. Marco Túlio ministra, né, Amandinha? Ele falava uma técnica nova, né? Na verdade, eu não sei falar tão bem assim como o doutor vai explicar para vocês. Vou deixar ele contar, mas diz o que é. O doutor Marco Túlio é meu médico, a gente já conversou sobre isso. A respeito de você tirar a gordura de um lugar e enxertar essa gordura em outro, que é uma nova técnica, né, doutor? Ele está sendo muito procurada e tem trazido bastante benefício. Sim, ela não é propriamente uma técnica nova, mas a forma de fazer tem se tornado mais popular e muito mais feita de uns tempos para cá, de pouco tempo para cá. As pessoas no Brasil, inclusive, procuram hoje. mais e está se fazendo mais porque por um tempo ela ficou desacreditada. Ela é uma técnica, a enxertia de gordura do final de 1800. Só que foi abandonada depois de que ela passou a não ter bons resultados porque ela não era bem aplicada. E agora de um tempo para cá ela é tão bem vista e está sendo tão alvo de de tanto uso, que no último Congresso Internacional de Cirurgia Estética, dos 4 dias em Genebra, 3 foram só de lipoenxertia. Tá? Até porque existe agora uma coincidência, entre aspas, de que se descobriu que tem um monte de células-tronco que são levadas junto. E que tem fatores positivos que são trazidos junto com essa enxertia, além do preenchimento em si, que é o, vamos dizer, eu sei assim, que é bem complexo, que ela pode ser utilizada de várias maneiras, mas uma coisa que eu achei bem legal é o resultado super natural, né? Por exemplo, pessoas que têm um seio assimétrico e queira aplicar um pouco de gordura em um. Por exemplo, nós já fizemos isso. Sim, a gente já fez isso. Você pode até fazer o aumento, só que hoje em dia as pessoas às vezes querem volumes muito grandes, então isso às vezes precisa fazer em mais do que uma vez, se você fosse fazer, mas é possível. Mas para casos de assimetria, eu mesmo já fiz casos que seriam dificílimos de resolver. Com prótese, pela assimetria, você resolve muito bem com a lipoenxertia. E realmente tem um aumento do seio de forma natural. Sim. E fica lá, porque a célula que você levou viva e que permaneceu lá, vai ficar lá pelo tempo de vida que ela tem. Não pode ser que o corpo absorva essa gordura. Desde que ele seja feito adequadamente, o nível de absorção é muito pequeno. Se você levar em consideração, você não vai ter... E a técnica cirúrgica é a mesma de uma lipo normal ou não? Não, é um pouquinho diferente. É parecida de quem vê externamente, mas tem um cuidado muito maior de como coletar essa gordura para não matá-la, para não estourar as células, e de como reinjetar de forma que ela tenha a capacidade de permanecer lá, de se readaptar. Porque você está tirando de um lugar que ela está adaptada para um lugar que ela vai ser adaptada. Olha só, Carol, então quer dizer, olha só, a alegria da mulherada. A gente pode tirar a gordura, por exemplo, de um
culotinho Todas gostam e disso. colocar em um lugar que Ó, a gente Amanda, queira da mais onde gordura. a Amanda vai tirar gordura? Tirar da barriga, colocar no peito, na bunda. Agora eu já quero saber se ele aceita cobaia. Precisa só de gente pra tirar a gordura? A gente Não, pode ficar de infelizmente não. cobaia, doutor. Se precisar de gente só pra tirar a gordura... Eu acho que vocês não estão precisando. Tô dentro, tá sobrando aqui. Ó. Tá super Não bem. tem problema. A Amanda não sei da onde que ela vai tirar. Mas serve pra tanto seio quanto bumbum, por Para exemplo? qualquer área. Eu, para falar a verdade, Glúteos. tanto em termos de estética, como em termos de preenchimento até funcional, eu já fiz literalmente do couro cabeludo até o dedão do É pé. mesmo? Gente, olha que interessante. É muito super bacana. interessante. É muito bacana Então é da mesmo. própria pessoa mesmo. Sim, sim, Olha, sim, super sim, interessante. sim. Pra essa ruguinhas, técnica. esse procedimento resolve também? Sim, ele funciona Marcas de bastante expressões. bem. Sim, desde que bem aplicado, de novo, né? Mas ele funciona muito bem. A gente fez para todos os tipos de coisa, para rugas, para melhora de patologias da pele, não digo acne e tal, mas para melhor. Hoje em dia tem alguns estudos mostrando até para fechamento de feridas crônicas, são dificílimas de tratar. Por causa dessa transferência de células-tronco, que é o que elas são capazes de fazer, a gente ainda não Eu sabe acho o quê. super interessante, doutor, Existe. porque não é uma nova substância entrando Não. no nosso corpo. Então pode ser que tenha uma menor rejeição, né? Porque é a nossa própria gordura. Isso, esse é um fator fundamental que eu tenho muito e passo muito para meus pacientes. Muita gente faz, isso é crescente, né, no mundo e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, mais de 2 milhões de procedimentos foram feitos no ano passado, eles têm boa estatística. 1 milhão foi só de preenchimentos e botox. E não pode se ser você- retirada de outra pessoa, tem que ser da Não, tem que ser própria da própria paciente. pessoa, porque a gente rejeita Olha isso, células de outras pessoas, tá? Doutor Marcelo, tá vendo que você tem que voltar muito mais vezes, trazendo Será um essas maior prazer. novidades, coisas pra gente aprender. E se de repente você ficou interessado, quer saber um pouco mais, só você agendar uma consulta, pegar lá pra Lu, ela um doce de pessoa, mandar um beijão pra ela, secretária Ele vai do adorar doutor isso. Marcos. Um amor de pessoa, eu gosto muito dela. Mandar um Mande- super beijo pra manda, ela, elas são doces umas de queridas pessoa, e são tratam a mesmo. gente Trata a super gente bem. super bem, é E um beijo pra verdade. Débora também, que eu sei. A É esposa verdade. ela Deve tá adora conectada. uma música sertaneja, assim como Ô, eu. Débora, Super então é beijo, seu Débora. dia hoje, tá? Então você volta aqui com a gente. E puxar a orelha que ela não Beijão pra veio você. junto, né? Isso, ela Da próxima pretendia vez, mesmo. venha, assim o Dr. Marco Túlio volta mais rápido, viu, Débora? Colabora com a gente. Amandinha, os contatos do Dr. Marco Túlio estão aí, não Estão estão? postadíssimos na nossa página, que o site do Dr. Mercúrio tem várias dúvidas também. Muito tem, bacana. Tem uma série de perguntas frequentes lá, porque eu já andei fuçando, Tá sabe? bom. Quer saber uma coisa? Eu tenho dó do Dr. Marco Túlio quando a banda vai no consultório. Pessoal, agora sim eu tenho lá na redação. Agora tá certo, Ed? O pessoal lá do jornalista está pronto para falar. Mas enquanto isso, a gente vai pra redação, eu vou servir um cafezinho para meu contato do Dr. Marco Túlio, que eu sei que ele é fã de café. Opa, E vou aproveitar e mandar um beijo pro seu pai, seu Suelião Arantes, eu que vou eu costumo dizer mandar. que ele é um homem do café, então. Isso, isso. Uma pessoa muito Grande querida. homem do café. Então eu vou mandar um beijo pra ele servir um cafezinho aqui pro Dr. Marco Túlio. Vamos lá pra redação e a gente já vai voltar no Esquenta pra essa sexta-feira. Combinado, Dr. Marco Túlio, volte muito mais vezes. Muito obrigado, Mais uma viu? vez, muito Agradeço muito obrigada. mesmo, tá? A gente agradece. Ó, cafezinho aqui. Dr. Marco Túlio gosta que nem a gente, Marco. Café de macho, ó. É isso aí. Tem uma qualidade de macho, ó. Sem açúcar, sem nada, pra sentir o sabor de um café gourmet, um café de qualidade. Vamos lá na redação.